Olá, pessoal! Hoje eu tenho o prazer, a alegria, a satisfação de receber a minha amiga Cilandra, lá do Rio Grande do Sul. A Cilandra eu conheci num curso que nós começamos a fazer online, lá naquela pandemia, né? Todo mundo fez um curso e nós começamos juntas a fazer esse curso. Eu já tinha empresa aberta, a Cilandra estava pensando em abrir a empresa dela e no paralelo a gente começou, né, a conversar, trocar ideias, uma ajudar a outra. E há 3 anos atrás, mais ou menos, ela veio para São Paulo e aí eu conheci a Cilandra pessoalmente e a partir daí todos os eventos que tem aqui em São Paulo, ela vem e a gente se encontra e a gente fala, a gente reclama, a gente chora, a gente dá risada e junta uma ajudando a outra. Nós estamos aqui nessa jornada. Esse final de semana a gente estava num evento incrível que a gente participou lá em Campinas e muitas coisas aconteceram lá e eu fiz o convite para que ela viesse aqui pessoalmente conversar comigo e conhecer a nossa estrutura e ela gentilmente aceitou esse meu convite. Bom, primeiro eu queria te agradecer de novo por abrir as portas para mim. Olha lá, né, E eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de escutar, né, quem já empreende há mais tempo do que eu, né, as dores, porque eu acredito que junto a gente fica muito mais forte, né. Eu vim lá do Rio Grande do Sul, né, que legal escutar isso de ti, às vezes a gente não para pra pensar na nossa história e fico muito grata, né, por estar aqui de novo, por tu confiar em mim pra gente trocar as ideias, né, resolver as dificuldades que sempre teremos, só muda de endereço. E estou muito feliz mesmo dessa oportunidade e de também estar aí nas redes sociais do Além do Cuidado. Obrigada. Bom, vamos lá. Na verdade, a minha experiência de vida que acabou me trazendo, né, para abrir o Home Care. Eu tive 3 filhos, 2 filhos meus são portadores de uma doença grave, degenerativa, e eu precisei de ajuda no cuidado deles. O meu filho mais velho ficou 12 anos em Home Care, e eu vivenciei o dia a dia de um home care de cuidados intensivos dentro da minha casa, onde eu costumo falar que o meu sofá virou a cama do meu filho, a minha mesa de jantar tinha cilindro de oxigênio, a gente teve que mudar toda a estrutura, enfim. E recebemos esse home care na minha residência. Meu filho veio a falecer em 2016, mas eu tenho ainda uma filha que tem 24 anos, a Natália, que requer também cuidados especiais 24 horas. Então, pela minha experiência com as pessoas dentro da minha casa, por eu conhecer pessoas da área da saúde, muitos conhecidos vinham me pedir indicação de pessoas, técnicos de enfermagem, auxiliares que eu conheci, que estavam trabalhando ou que já haviam trabalhado na minha residência. E eu comecei a chamar essas pessoas para ir trabalhar na casa dos amigos. E quando eu vi, eu estava orientando essas pessoas como se portar dentro das casas. Então eu falava, por exemplo, fulana, olha, você vai na casa de uma amiga minha que ela está precisando, mas por favor, tome cuidado com a sua postura, não chega lá de qualquer jeito. Fazendo gestão das pessoas. Exatamente. Quando eu vi, eu estava assim, dando a dica para a pessoa do que eu havia, dos problemas que eu havia vivenciado dentro da minha casa e que eu não queria que aquela pessoa que estava recebendo esse profissional vivenciasse. Aí eu falei, peraí, eu tava fazendo faculdade de enfermagem, já sou da área da saúde há 20 anos. Falei, então eu vou fazer disso um negócio. E eu acabei abrindo o Home Care. E hoje eu tenho muito disso, e eu confesso para todo mundo que eu fico muito mais preocupada com a casa que vai receber, né? Ela vai receber uma pessoa diferente, eu sei como que é isso. Então, assim, a gente tá sempre procurando, olha, cuidado na sua postura, ver o que você vai fazer, porque eu sei, vivencio até hoje, que eu tenho cuidadora 24 horas para minha filha, então eu sei como que é você precisar de uma ajuda. Então, primeiro eu gostaria de te agradecer, né, por estar abrindo as portas para mim. E é tão legal a nossa troca, né? A gente tenta se ajudar, porque sabe que as dores, elas só mudam de lugar, tá? E sobre a minha história, eu
comecei a pensar em abrir o meu negócio, porque eu já atuava há 4, 5 anos com assistência domiciliar, prestando serviço para outras empresas, né, lá do Rio Grande do Sul e fora do estado também. E cada vez mais eu enxergava no dia a dia a necessidade desse olhar qualificado, né, de realmente ter os protocolos, as padronizações e as qualidades que a gente tinha lá no hospital, lá no SAMU onde eu trabalhava, também na assistência domiciliar, né, que é tão complexo quanto outros setores, né. E aí isso começou a causar um desconforto em mim, uma indignação, eu não via isso das outras empresas, não tinha tanta autonomia para fazer as alterações que eu achava necessária, né. Às vezes os gestores não enxergavam isso que tu enxergava porque tu sentiu na pele exatamente, né? Mas eu entendia que alguma coisa eu precisava fazer em relação a isso, né? Que as pessoas precisavam, além de precisar, elas mereciam ter a mesma qualidade de outros serviços de saúde também na sua casa. E que tinha a possibilidade de fazer isso, só que precisava querer fazer isso, né? Ter a iniciativa. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que dizia: ninguém pode querer por ti, né? Tu que tem que querer. Então, em função desse desconforto, dessa insatisfação, dessa indignação que eu costumo falar, que foi que eu comecei a buscar viabilizar, né, o meu negócio. Eu nunca pensei em empreender na minha vida, mas eu sabia que eu podia contribuir muito nessa área com as pessoas que precisam, e a gente vê cada vez mais, né, possibilidades da pessoa ser cuidada com qualidade na sua casa. E eu pensei, né, eu acho que esse é o meu grande propósito de vida, né, poder levar toda uma estrutura, montar uma estrutura, uma equipe extremamente qualificada, completa, enfim, um cuidado padronizado e realmente de qualidade para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque se não fizer diferença também não faz sentido, né? E eu acho que isso foi o principal e acredito que isso foi o que fez dar muito certo na Home Assist, né? Quem trabalha comigo e quem tá comigo no dia a dia sabe o quanto eu exijo, né, que o básico seja muito bem feito, porque a gente sabe da dinâmica do home care, sabe que isso pode ser feito e a gente faz ao máximo, assim, para realmente colher bons frutos, né, que é o feedback das nossas famílias, que eu tava pensando, né, como que eu vou medir se eu tô fazendo direito? Tá certo ou errado, né? É o feedback das famílias, né? Que a gente consegue medir e é o termômetro pra melhorar. Em primeiro lugar, eu acho que o home care, ele leva, pelo menos eu tenho, né, meu objetivo na linha do cuidado, é justamente levar um cuidado dentro da residência do paciente. Então, eu tenho esse objetivo, eu tenho essa missão, e você passar isso para a pessoa que está lá dentro é muito difícil, né? Porque as pessoas, elas têm os princípios, o home care já diz, né? Tá na casa da pessoa, ela não está sendo supervisionada diretamente por mim. Então, eu acho que você fazer a pessoa acreditar no que você acredita, eu acho que é o seu maior desafio. Você fazer esse colaborador entender que ele está lá para cuidar de alguém. Que ele está na casa de uma pessoa, mas ele está lá para fazer esse cuidado especial. Isso tem que ser muito bem trabalhado, né? A gente conversou muito sobre isso esse final de semana, né? De você colocar na cabeça das pessoas o seu objetivo, a sua intenção, para que eles entendam o seu propósito e possam desenvolver de forma correta esse cuidado do trabalho dentro das residências. Eu vejo que o meu maior desafio também são sobre pessoas, mas a primeira pessoa acho que sou eu, né? É a gente olhar pra dentro e a gente se desenvolver. E quando a gente tá bem, a gente consegue transbordar isso, né? E depois que eu entendi primeiro essa ideia, depois que eu
que é a questão de gestão de pessoas, e tem que merece exato, internacional, primário. E aí, uma coisa que a gente vem trabalhando muito, já era minha vontade há bastante tempo, né? Agora que a gente tem um time melhor iniciativa, é disseminar a nossa cultura, né? Engajar as pessoas, levar o nosso propósito e levar o quanto é nobre o que a gente faz. Né? E que legal isso, nossa, né? Não tem dinheiro que pague isso. E aí a gente vem trabalhando muito isso, assim, do objetivo da empresa, da onde a gente quer chegar, dos nossos valores, né? Porque quando a gente trabalha a questão de gestão de pessoas e a questão de comportamental e postura, né? Levar os valores da empresa e aí, né, as pessoas vão ou não se identificar, né? Então, é um trabalho bem desafiador, muito desafiador, porque daí, quando a gente fala em pessoas, tem pessoas prestadores, pessoas família, pessoas pacientes, e a gente ainda, né, e várias outras coisas, né? Então, é muita coisa, é bem desafiador. Mas não vamos desistir das pessoas, né? A gente tá aqui aprendendo. A gente tá aqui, tá aprendendo uma com a outra e aprendendo. Esse é um dos maiores desafios, né? E uma coisa que eu vejo também, eu não sei se tu concorda, é sobre o quanto o amadorismo está enraizado, relacionado quando a gente fala de home care. Eu ia falar, né? Eu ia tocar nesse assunto também. E aí, nós que estamos nesse meio, imagina o tanto que a gente bota de força para romper essa cultura, né? Essa barreira. Então, a gente tem que lidar muito com a gente, por quê? Porque a gente tem que persistir, tem que ser disciplinado, e se hoje não der certo, deu um problema, deu um desafio, amanhã a gente vai tentar de novo. Até que esse movimento comece a ficar mais claro para as pessoas. Então tem muita questão de um pensamento errado do que é o home care pelos profissionais e pelas pessoas que também não são da área da saúde, né? Então eu acho que o nosso papel principal é isso, é tentar levar os quatro cantos, né? Que as pessoas entendam o que é isso que a gente faz, né? E o quanto ele é importante e necessário fazer bem feito. Fortalecer, a gente falou muito nesse final de semana que existe um preconceito até por parte dos próprios profissionais que trabalham em home care, porque eles acham que home care é um bico. Então, eu não tenho um trabalho fixo no hospital, mas eu vou fazer lá alguns plantões no home care e ganho lá meu dinheirinho e tá bom. Mas eu principalmente gostaria, acredito que a Cilandra também, a gente quer mostrar a importância desse profissional. É um home care, não é um hospital, mas ele é tão importante quanto se ele estivesse num grande hospital, uma grande instituição. Ele está cuidando de alguém. E fazer com que esses profissionais entendam que é necessário que eles tenham essa formação, que eles tenham essa visão também, que eu não estou simplesmente passando na rua, pegando, sai técnico de enfermagem, vai lá naquela casa, por favor, e cuida daquele paciente que está precisando, faz aí o que você conheceu lá no teu curso, como foi que você... A gente não quer isso. E eu acho que o mais importante é isso, você levar para essas pessoas, principalmente para os colaboradores, essa sua intenção, né? Esse seu propósito. Sim. Agora que a gente tá numa mudança epidemiológica e a gente fala do mercado prateado, né? As pessoas ainda não entenderam que se no futuro muito breve a gente não aprender a trabalhar com idosos, que é o público-chave, a gente vai estar fora do mercado, né? E aí o público prateado, falei, público jovem, o público prateado, ele vai estar aí, em todos os lugares. Ele vai estar no hospital, ele vai estar no posto de saúde, ele vai estar no home care, ele vai estar em todos os lugares, né? E a gente, realmente, se a gente que é do home care não levar, né, comunicar de uma forma que as pessoas entendam o que é todo o objetivo e tudo que está envolvido, né?
as pessoas, né, vão ter um pouco mais de dificuldade. Então, acho que há muito a nossa parte, assim, de fazer por nós e por quem precisa, né? Eu sempre penso que, nossa, essa pessoa, ela tem condições e precisa muito ser cuidada em casa, ela não precisa ir lá no hospital, né? Então, se a gente consegue fazer isso, vamos fazer isso, né? Então, é muito imenso, assim, né? Às vezes eu fico refletindo e eu digo, uau, que legal, né? São muitas vertentes, eu acho, né? Não é só a parte, não é administrativo, você vai lá, contrata uma equipe e faz acontecer. Eu acho que tem essa questão da família, né? Você fazer a família entender da necessidade, do seu objetivo, né? Principal. Tem a questão do paciente, particularidades, tem a questão do colaborador, como a Silanda disse, nós mesmos, né? Disse as nossas barreiras, as nossas dificuldades, e estamos tentando. Estamos conseguindo. Estamos caminhando. Estamos conseguindo. Estamos conseguindo, exatamente. Um passinho todo dia um pouquinho, e assim a gente vai. Coragem, né? Coragem. Somos ousadas e corajosas. A gente preza muito, claro, a parte técnica, eu falo isso sempre, eu acho que a parte técnica é super importante. O profissional que está na residência, ele tem que identificar o que está acontecendo com aquele paciente, se ele precisa de um atendimento imediato, se existe alguma, principalmente idoso, né, sinais, um exemplo de infecção, que às vezes o idoso não manifesta com uma febre. Então tem que ter essa parte técnica, ok, é extremamente importante. Mas eu acho que você treinar essa pessoa para ela entender, em primeiro lugar, a importância dela como profissional, que foi o que eu falei. Ele é um técnico de enfermagem, ele não está dentro de um grande hospital em São Paulo, mas ele está dentro de uma residência cuidando de um paciente. Então ele é tão importante quanto aquele técnico de enfermagem que está numa grande instituição. E aquela residência também é o local de trabalho. Exatamente. Ele tem, assim como está no local de trabalho. E outra coisa, ele tem ainda o privilégio de estar sozinho cuidando de um único paciente. Coisas que numa instituição, às vezes um técnico de enfermagem sai de casa para cuidar de 10, 15 pacientes. Então ele também tem esse privilégio. Então ele tem que entender essa importância dele, qual que é a importância dele dentro deste local, e desenvolver também a habilidade emocional, porque ele precisa saber lidar com essa família, não é só a parte técnica. Ele precisa entender qual é a prioridade, entender quais são o que é o imediato de atendimento para aquele paciente, talvez desenvolver alguma prática que ele não tenha, pode acontecer, eu tenho muita experiência em determinada prática, mas não tenho com essa, mas a gente está aqui para dar suporte, para te ajudar e para desenvolver essa prática. Mas eu gostaria assim que os colaboradores, que as pessoas que trabalham em residências, entendessem a sua principal importância dentro das casas, entendesse que ele é tão importante quanto aquele que está numa grande instituição. Sim. O que eu penso em relação a isso? Várias coisas. Primeiro, conhecimento técnico é essencial. Mas hoje ainda o que é muito importante, então assim, não é o conhecimento técnico aqui e essa outra coisa que eu vou falar aqui. O que é muito importante para equilibrar é a parte comportamental, né? De postura comportamental, de desenvolver outras habilidades que infelizmente nos cursos a gente ainda não vê que é trabalhada, né? A questão da flexibilidade, a questão de entender que tem uma família, como tu comentou, né, Lu? E lá no hospital, nos outros serviços, a gente fecha as portas e a família não interfere, né? Então, isso torna a assistência domiciliar muito mais complexa. Desafiador. Muito. Então, assim, hoje, e aí a gente volta no que a gente falou, né? De tudo são sobre pessoas, né? E aí tem isso, né? Então é fundamental o conhecimento técnico junto, equilibrado, né? Com a parte comportamental, que hoje, infelizmente, é o que mais demite as pessoas, né? Falta de equilíbrio emocional, enfim, falta de flexibilidade, né? De bom senso, de postura, enfim. E também tem a questão que eu converso muito com as famílias, quando elas já têm uma equipe de cuidadores particular, é que se acontecer tal coisa com o teu familiar,
essa pessoa que está cuidando, tu confia nela que ela vai conseguir manejar isso? O teu familiar está realmente seguro, né? Se acontecer uma parada cardíaca, ok? Tu confia nesse profissional para ele realizar os primeiros socorros? Né? Então, isso que eu tento muito, assim, eu bato sempre na mesma teclinha de que qual que é a diferença de ter a gente, né? Nós, empresa, né? Tem enfermeira supervisionando 24 horas essas equipes, tem a questão da qualificação, tem a questão das condutas, padronização no processo de cuidado. Não é tu lá de manhã faz o cuidado de um jeito, eu chego de tarde e faço outro. Não pode. Tem que dar sequência, né? Tem um começo, meio e fim, né? Então são várias coisas importantes, mas eu gosto de destacar essas, né? Da questão de conhecimento técnico, comportamental junto tem o mesmo peso, né? E o Laércio, nosso professor em comum, sempre fala que conhecimento técnico a gente treina, né? Exatamente. E a gente vai fazendo, fica bom no fazer. Vai melhorando. Mas comportamento, valores, o que vem de casa, de berço, a gente não consegue Não treinar. consegue mudar. Né? Então isso tem um peso muito grande na assistência domiciliar, porque tem vários fatores que a gente tem que ser flexível, ter inteligência emocional, né? Ter uma flexibilidade, um comportamento diferente, que talvez lá em outros lugares, outras instituições, não pesa tanto. Exatamente. O meu momento mais gratificante, que eu entendi que tá dando certo, foi Quando eu ouvi de alguns clientes, né, numa conversa, de feedback, enfim, até pra gente ver o que a gente pode melhorar, porque o objetivo, né, sempre é entregar o melhor, melhorar os processos, deixar cada vez mais tudo redondinho, foi quando o cliente nessa conversa disse que Silandra, agora eu consigo ter uma noite de sono tranquila. Agora eu consigo exercer o meu papel de filha, de esposa e não de cuidadora, né? Tu deixou a nossa vida mais leve, né? Agora eu consigo buscar meu filho na escola. Agora eu consigo ter um tempo pra mim, que eu achava Coisa que não importante existia. e que eu não conseguia antes em função de precisar cuidar desse meu familiar, enfim. E também tem outro momento, né, que eu já escutei e eu fico pensando, né, nossa, isso, olha, é imensurável, eu não consigo medir, que é sobre dar oportunidade para as pessoas que estão levando o nome da Home Assist, né, estão cuidando das pessoas, dos nossos pacientes, o quanto elas estão realizando seus sonhos. Né? Eu já tive muitos sonhos e graças a Deus, né, em função de estar sempre nesse movimento, nessa inquietação, né, consegui realizar, mas lá, anos atrás, eu não enxergava, assim, que eu poderia cursar uma faculdade, que eu poderia ter a casa dos meus sonhos, casar, viajar com meu marido, né? E hoje ver que quem está vinculado a nós consegue realizar sonhos como esse, olha, zerei a vida, eu acho. Vale a pena. Porque não é sobre dinheiro, é muito maior, né? E quando eu entendi que, ok, empreender nos dá outras possibilidades, mas dá outras possibilidades para muitas pessoas, né? E se eu ver só em eu ganhar, acho que eu não conseguia enxergar o quanto a gente faz por muita gente, e isso é muito legal, e esse é a chave, assim, para seguir com que eu siga, né, nesse movimento, nessa busca em crescer, né, em cada vez ser melhor, em cada vez crescer mais a empresa e em cada vez ajudar outras pessoas. Eu acho que esse final de semana, e até eu conversando com a pessoa, eu relembrei o dia que entrou o home care na minha casa. Exatamente aquele momento, né?
que eu morava numa casa que tinha 2 dormitórios. E quando eles me ligaram que tinham liberado o home care para meu filho, eu fui para casa antes e meu marido veio acompanhando a ambulância com ele. Quando eu cheguei na minha casa, eles tinham afastado do sofá, eles tinham tirado a mesa de centro. Minha sala virou um quarto de hospital. E eu me lembro exatamente a sensação que eu tive naquele momento. Que eu tinha perdido o meu filho. Porque até então, durante 9 anos, fui eu que cuidei dele, sozinha. Eu e o marido, claro. Mas assim, sem a ajuda de um profissional. E quando eu vi que existiam pessoas para fazer aquilo me entristeceu demais. Porque eu achei que eu não ia dar ao meu filho o que ele precisava, que era cuidado como mãe. Então eu me lembro exatamente essa sensação que aconteceu aquele dia, o quanto eu chorei, como foi difícil naquele momento para mim. Mas o home care, ele me trouxe a possibilidade de eu estar aqui hoje. Porque ao mesmo tempo que eu tinha pessoas para cuidar do meu filho, foi quando eu fui estudar, foi quando eu fui trabalhar, foi quando eu conheci pessoas e quando eu fui fazer alguma coisa a mais para mim, para minha família, para o meu outro filho, que precisava de mim também, né? Então, um caso que eu acho que me traz bastante alegria, assim, de estar nessa parte, de uma família que os filhos viviam. Toda vez que eu encontrava os filhos, o filho falava pra mim: ai, Luciana, você precisa convencer meu pai, a gente precisa colocar lá um cuidador com ele. Eu falei: mas como que eu vou convencer? Eu sei como é difícil, né? Se foi difícil pra mim, que eu não queria, eu fui forçada, né? Eu tive que engolir aquilo, mas foi ótimo. Imagina pra uma pessoa de idade, né? Você mudar toda a estrutura da casa, enfim. E aí eles conseguiram convencer. A esposa tem Alzheimer, e aí eles conseguiram convencer que nós fôssemos uma vez na semana, algumas horas ao dia. E aos pouquinhos a gente foi entrando na residência. Hoje nós estamos lá 24 horas. E eu vejo o encontro, né, a família, os filhos, e eles falam: nossa, meu pai hoje é uma outra pessoa, né? Ele pode descer na padaria, ele pode ir na igreja, ele pode acompanhar, né, a família nos eventos, a cuidadora vai junto, a pessoa vai junto. Então, eu acho que essa é a maior satisfação. Eu sei que no primeiro momento é assustador, porque eu sei o que eu senti. Mas quando você vê uma família vivendo, quando você vê uma família onde ela tem os momentos dela, quando você sabe que eles estavam numa festa e estava lá a pessoa junto cuidando daquele paciente, sem ter que a família se dispor, porque eu entendi que, na verdade, o que eu queria dar para o meu filho era a parte técnica, né? Eu queria eu cuidar, eu queria eu dar banho, eu queria eu mexer na gastrostomia dele, eu queria eu fazer, mas eu tive tempo de dar o amor para ele. À noite eu lembro que eu chegava em casa, eu jantava, dava janta para as crianças e deitava na cama dele, de hospital, do lado dele, e colocava alguma coisa para assistir com ele. Então, quer dizer, eu tinha tempo, vontade de fazer isso, né? Não estava cansada, sobrecarregada de ter cuidado o dia inteiro. Então eu acho que quando você vê uma família assim estruturada, vivendo, eu acho que essa é a maior satisfação, realmente. Você chegando, você falar: eu tinha um propósito e acho que eu alcancei, acho que eu cheguei lá. Nossa, que legal. Eu não gosto de esconder que a vida real é perfeita porque não é. Existe nós, principalmente nós como mulheres, temos muitos papéis, né? Tu tem o teu papel como mãe, que eu não tenho, mas aí tem de esposa, tem de nós com a gente mesma, tem com o trabalho, enfim, e é muita coisa. Então, assim, eu queria saber como é que faço perfeitamente tudo. Eu acho que não existe. Porque é impossível, né? O que eu faço hoje? Tento focar no que é inegociável, imprescindível, né? E aí o resto eu vou tentando pedir ajuda e tentando trazer mais gente pro time para que
eu não tô dando conta, então eu preciso de alguém para Cada um cuidar assume uma disso. responsabilidade. Cada um com o seu papel, né? E aí junto a gente consegue ter mais resultado. Mas assim, é muito desafiador, é bem desgastante, mas aí a gente tem que olhar pro lado positivo, que sempre tem, né? A gente impacta uma vida, uma família, 2, 3, enfim, tá dando certo. Faz A gente tá fazendo, tá conseguindo realizar o nosso sonho e o objetivo da empresa em si com o trabalho, com a solução dela, né? Mas olha, não é fácil, credo, ó. Vai cheio dos pratinhos, assim. Eu sempre falo aqui pro pessoal, quando a gente na área da saúde, você não tem dia, horário, né? Você não pode falar, agora eu fechei, tranquei a porta, vou pra minha casa e vou desligar. Isso não existe. Nós estamos 24 horas. Eu tenho equipe de 24 horas dentro das residências. Se acontecer uma intercorrência, se eles precisam de ajuda, eles vão te acionar. Então, assim, com certeza você tá num jantar com a família e tem uma solicitação de uma ajuda. Com certeza você acha que você vai descansar um pouco numa tarde e alguém tá te ligando solicitando alguma coisa. Mas eu acho que essa é a nossa função. Acho que assim, eu sempre trabalhei há 20 anos, sempre não. Só fui trabalhar depois que eu tive o home care. Na área da saúde. Então, 20 anos que eu trabalho na área da saúde e eu sempre entendi que esse era o meu propósito. Tinha cirurgia num domingo, 8 horas da manhã, eu tinha que ir. Quantas festas eu perdi, quantos eventos eu perdi, porque eu estava trabalhando. Então, acho que você ter esse equilíbrio que você falou, isso é importante. Se eu assumir isso para minha vida, então eu também tenho que assumir essa responsabilidade. Mas eu acho que eu consigo, Luciana, na minha vida pessoal e profissional, eu consigo equilibrar. Porque eu tenho hoje ajuda de pessoas na minha casa com a minha filha. Eu tenho a Natália, que precisa de 24 horas de cuidado. Se eu não tivesse essa estrutura das minhas meninas, que eu chamo elas de... são meus braços, as minhas pernas, porque elas é que fazem o operacional lá com a minha filha, e aí eu consigo equilibrar a minha vida profissional e pessoal. Eu tenho pessoas que me ajudam lá com a minha filha, que são as mesmas colaboradoras que estão nas casas dos pacientes. A gente reveza, às vezes elas vêm para minha casa. Então eu acho que assim, você pedir ajuda quando necessário, como você mesmo disse, a gente monta uma equipe que ela vai ter uma responsabilidade, eu vou tirar um pouco da minha responsabilidade. Eu tô montando essa equipe e eu tenho essa distribuição na minha vida pessoal. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar com a minha filha para eu poder dar continuidade na minha vida profissional. Então é você abrir mão de certas coisas e realmente diversificar, né, essa responsabilidade, distribuir essa responsabilidade com as pessoas para que você consiga ir equilibrando os pratinhos, sem deixar cair muito no chão. E aí eu estava pensando nisso que você estava falando, né, em distribuir essas responsabilidades. E aí isso também a gente, de novo, puxa lá o gancho que a gente tá dando oportunidade para pessoas mostrar o seu trabalho e realizar os seus sonhos, né? Através dessa oportunidade, né? Que legal. E outra coisa também que eu tava pensando, nossa, inquestionável os benefícios do home care aqui, né? Inquestionável por experiência própria tua, né? Impossível, Eu ia falar outra coisa. Impossível estar aqui hoje se eu não tivesse tido um home care, se eu não tenho hoje ainda. Então, lembrei. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui é que todas esses desafios funcionam como um combustível pra gente, né? Que nos move, que nos faz ser melhor e que nos permite que a gente leve esse nosso melhor pro outro, né? Eu, assim, pensando friamente, assim, eu sou mais velha que você, né? Um pouco mais. Então eu acho que a cada desafio que aparece, eu penso assim, peraí, eu venci lá atrás. Tô pronta. Então, vamos pra mais um? Sim, a gente vai esperar. Não é agora que eu vou desistir. Não, então vamos pra mais um, E nesse dia vamos pra mais um, a gente tá aqui tentando vencer todos os desafios. E quando a gente estiver pronta e, né, estável, enfim, superou, vai vir o mais difícil, né? E o quanto o empreendedorismo nos dá a possibilidade de ficar mais forte, de superar mais desafios com mais inteligência, mais agilidade, mais
quanto é legal, né? O quanto o empreendedorismo nos proporciona coisas que eu vejo que lá no CLT talvez eu nunca acessaria, nunca olharia, nunca melhoraria, sabe? Exatamente. Então eu acho que o nicho do home care, ele entra muito nessa parte, porque é o que a gente está falando desde o início, né? As pessoas querem ter vida, né? Elas continuam o trabalho dela. Eu não preciso parar de trabalhar para cuidar do meu pai. Eu posso continuar trabalhando e ter uma pessoa para cuidar do meu pai. Então eu acho que a gente tem essa visão de que tem um futuro muito promissor, porque existe essa necessidade. As pessoas hoje não ficam mais em casa cuidando de um doente, elas têm a própria vida, né? Agora, eu acho que o diferencial e o que eu, Luciana, penso muito do Além do Cuidado, eu quero que as pessoas tenham a tranquilidade de deixar esse paciente na minha mão, na mão da Silana. Eu quero que a pessoa saiba que a gente está trabalhando para isso, que eu não estou simplesmente pegando uma pessoa na rua e colocando para olhar aquela pessoa. Eu quero que a pessoa entenda, e eu espero que todos os home cares que aparecerem futuramente também tenham essa visão. Por isso que eu falo lá atrás do comprometimento da pessoa que trabalha em home care, né? Não fazer disso um bico, né? Ter essa responsabilidade para que todas essas empresas que estão surgindo ou que vão surgir futuramente por conta dessa demanda, que tenham essa visão também, de proporcionar ao paciente que está lá o carinho, o cuidado e que vá muito além, né, daquilo que se espera apenas de ter uma pessoa vendo aquela pessoa, aquele paciente, né? Eu tô olhando, pode trabalhar que eu tô olhando ele aqui, eu vi que ele comeu, eu vi que ele tomou banho. Eu não quero isso, não quero colocar um profissional dentro de uma casa para ele ver o paciente. Eu quero que ele participe da vida do paciente e que ele veja além do cuidado que ele está tendo naquele momento. Foi o que você falou, se ele quebrou a perna, então vamos ver como que a gente, naquela hora, naquele momento, o que tem que ser feito. E eu espero que com isso, né, a gente consiga levar as famílias e as residências esse meu propósito, que eu acredito que é o mesmo da Silana. Qualidade. E se não tiver qualidade, se não tiver uma empresa Realmente eficaz, efetivo, acho que não vai se manter no mercado, né? Hoje a gente vê um movimento como é que eu posso falar? Um movimento lento, né? Em relação ao olhar que esse nicho necessita, e a gente vê que muitas empresas vão crescer rapidamente, né? Trazendo tecnologia, inovação, né? Junto com todo esse olhar de qualidade para e as empresas que não se moldarem, né, a esse novo mercado, ao futuro que está muito próximo, né, infelizmente vão sair do mercado, né, e eu vendo e me colocando no lugar das famílias que daqui a pouco, né, vão acessar a nossa solução, né, eu como família quero melhor. Eu não quero um cuidador mediano, um profissional mediano e uma empresa mediana que, como você comentou, se der alguma coisa mais grave, não vai saber atuar, né? E manter a vida no meu trabalho, manter a qualidade de vida no trabalho e manter a qualidade de vida da família, né? Então, não tem preço a nossa credibilidade. E no mercado futuro, a gente ainda está demorando, né? É um processo lento, mas assim, estamos caminhando, né? A gente já está bem evoluída e tem ideia, né? De também atuar, né? No mercado praticado, eu acho que é meio que vem da palavra, mas mundo do negócio, né? Ele acha disso. Eu queria agradecer
a Cilandra, que participou aqui gentilmente desse bate-papo. E eu tô aqui sentada, né? Tanta a gente, para falar do nosso empreendedorismo, a gente relembra tantos fatos, né, que aconteceram pra gente chegar aqui. E eu vendo a Cilandra aqui, ai, de verdade, eu até me emociono. Porque a gente começou juntas lá atrás, né? Lá com o Laércio Neves, nosso querido professor, que nos incentivou a estar aqui hoje. E a gente tinha um sonho, né, Cilandra? E hoje você está construindo esse sonho. Eu também. Muitas vezes eu me apoio em você e vice-versa. Então eu estou muito feliz, muito gratificante, porque eu sempre estou aprendendo com a Cilandra. E eu queria que ela soubesse que aqui no Além do Cuidado a gente tem um pedacinho da Home Assist aqui, sempre preparado para você. Ai, obrigada, que linda. Eu fico muito feliz, né, de certa forma contribuir, né? E conta comigo sempre, né? A gente vai dominar a assistência domiciliar do Brasil, porque a gente acredita muito no que a gente faz e a gente faz com, nossa, nos doando ao máximo, né? Muito carinho e dedicação. Tô muito feliz de estar aqui também. Obrigada.